videoaula, ganhar dinheiro, já pensou? E é isso Professor, daí, a tenta jogar mulherzinha Free falou um inglês Fire. aí. Você vai É, gostar. jogar Free Fire, tá certo. Sentar o tiro nos carinha lá, É, não? Eu vou sim, sim. experimentar isso um dia. Aí qualquer Ai, coisa, se ai, você quiser vir pro X1, nós estamos aí. tamo aí, tá certo. Vou aprender primeiro, aí eu te chamo pro X1. Tá bom. Se eu tiver sala, né? Que nós pobre aqui, Não tem é? dinheiro pra comprar esse tipo de card, não. Tá certo. Bom, pra mim você ainda tá falando grego, mas o dia que eu aprender isso daí, eu traduzo e te respondo, beleza? Ok, ok. Mas depois dessa aula eu vou jogar um pouco também, né? Treinar. Jogar Ah, com os muito bem. boys. Bom, essa pandemia tem que servir pra alguma coisa, né? Eu tô upando meus tanques tudo, cara, lá no World of Tanks. Eu tô cabuloso lá de tanto que eu tô jogando. Eu trabalho e jogo. Minha vida é isso agora, entendeu? E aí Eu aqui em no Free casa é Fire era tipo uma assim, ó. merda. Eu não sei se dá pra Aí ver, depois mas começou a quarentena, eu ah, sou uma merda do mesmo jeito. vixe, não aprendeu nada. Que bosta. Bom, aqui na minha casa é assim, ó. Eu tenho o meu computador aqui e o da minha esposa fica ali do lado. Como ela tá no trabalho, a minha filha que tá ali assistindo desenho. Aí, o bom é que a mulher tá jogando do lado e eu posso jogar em paz do outro sem excluir ninguém, entendeu como é que é? Aí eu posso ficar jogando e mesmo assim Sim. fazer companhia pra ela. É muito bom. Ela não te bate, não? Não, de vez em quando, quando eu jogo LOL com ela, eu faço umas cagadas, porque eu jogo muito mal, sabe? Aí ela fica brava. Ela fala, É ah, como é igual que você eu, joga desse professor. jeito? Free Fire. Pois é. Ai, ai. Queridinhos, para fim de gravações, essa aula já está sendo gravada, beleza? Vai estar lá no YouTube para os otários que não estão entrando na aula ao vivo assistirem depois. Tô brincando, otário, eu gosto de você também, beleza? Abração. Então é o seguinte, hoje é segunda-feira. Na aula passada a gente começou a estudar o regime militar do Brasil. E só para relembrar, assim, esse conteúdo inteiro, ele se passa em paralelo ao conteúdo da Guerra Fria. Então, aquilo que a gente estudou lá do final da Segunda Guerra Mundial, os governos populistas do Brasil, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo em que a Guerra Fria que a gente já estudou também acontece, beleza? Então, aquelas paradas que a gente viu lá de Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Revolução Comunista Cubana, da China, etc., tudo aquilo ali está acontecendo ao mesmo tempo em que essas paradas a gente está estudando aqui, do regime militar, do governo do JK, a construção de Brasília, beleza? Isso facilita um pouco entender, tipo assim, quando a gente pensa, por que que o nego gostava tanto do JK, por exemplo? Cara, no meio da Guerra Fria, tava rolando o Vietnã, meio que durante o governo do cara, né, logo antes da guerra do governo do cara, rolando Guerra do Vietnã, aquelas paradas todas, e o cara constrói uma capital nova, sacou? Tipo, todo mundo preocupado se não vai morrer, e o cara começa uma parada nova que vai durar, tipo, 1000 anos, sei lá. Então, é muito otimismo, tá ligado? Todo esse conteúdo, então, que a gente está estudando agora, você precisa ter em mente aí que está acontecendo ao mesmo tempo que a Guerra Fria. Beleza? Se o professor jogar Free Fire, ele vai xingar todo mundo. Cara, eu não xingo muito assim, não, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa de bastante paciência até. Agora, quando eu fico puto, cara. Ali atrás tem um Vai machado que sim, prova isso. professor. Vai sim. Ai, ai. Eu queria poder ficar aula ao vivo inteiro batendo papo É com porque tem vocês, um, mas muito legal. Tô com saudade. é porque tem umas pessoas no Free Fire, né, que, tipo, é uma lógica, assim, que não tem como explicar. Elas são, para não dizer burra, elas são muito inteligentes, velho. Como vai o Jade AWM, velho? Que isso? Entendi. Aí faz cagada e tal, e fica xingando. Isso rola em tudo que é jogo, sabe? A galera xingando lá. Pô. É uma Verdade. bobagem. Eu O sou a nego única fica que não xingo corajoso. ninguém. Sou da Ah, paz. sei. Imagino que sim. O nego fica corajoso porque tá atrás de um teclado escondido, entendeu? Na vida real, ninguém ia ter coragem de me xingar desse jeito assim, vai. Aposta. Ou talvez tivesse, sei lá, né? Bom, continuando o conteúdo, Verdade. então, senão nosso tempo vai acabar, né? Continuando o conteúdo. Então, a gente tem mais 40 minutinhos de aula aí. Vai passar rapidinho. Não temos mais plantões de dúvidas, acho que é legal deixar isso já registrado aí na gravação também. Nesse segundo semestre, eles tiraram nossos plantões de dúvidas, porque poucas pessoas estavam entrando e tudo mais. Mas fiquem à vontade para bater papo aí. Eu estou passando conteúdo. Se você tiver alguma coisa aí fora do tema que quiser falar, manda bala que eu comento rapidinho se der tempo, tá tranquilidade. A gente está aqui só de boa. Beleza? Então, revisando o que a gente viu na sexta-feira passada, depois de tirarem o Jango, ou João Goulart, do poder, lá em 64, os militares assumiram o governo. E eu falei para vocês que essa foi uma revolução
armada. Os próprios militares chamam isso de a Revolução de 64, porque os bichos botaram tanque de guerra na rua mesmo e com que dominaram lá o poder no Brasil, beleza? Então não foi um negócio assim, tipo, os militares foram eleitos, ou uma coisa pacífica, não, foi tanque de guerra e tiroteio mesmo, sacou? Para os militares virarem aí presidentes do Brasil. Pois bem, então as eleições começaram a ser indiretas, quer dizer que o povo brasileiro não ia mais para a urna lá escolher quem ia ser o presidente, eram os deputados que votavam, beleza? Em quem ia ser o próximo governante. E eles criaram também uma Constituição nova. Você se lembra que a Constituição é um livrinho que tem todas as regras e as leis básicas de um país. Então vai dizer lá, não pode matar, não pode roubar, se você roubar, você vai tantos anos na cadeia, se você matar, você vai ficar tantos anos na cadeia, você tem direito à educação, a não sei o quê, todas essas regras básicas estão na Constituição, beleza? Então ela é a mãe de todas as leis. E quando você cria uma Constituição nova, quer dizer então que você está criando leis novas para aquele país. Você está meio que mudando as regras do jogo para que você saia sempre ganhando. Tá entendendo? Basicamente, Getúlio Vargas fez isso, os militares fizeram isso. Todo mundo que assume o governo do nada, todo mundo que faz uma revolução, que é eleito, né, que muda o governo, trata de criar logo uma nova Constituição para que ele possa mandar também nas regras do jogo. Tranquilo? E os militares conseguiram fazer tudo isso, essa Constituição nova, e tirar o Goulart do poder, e agir com tanta autoridade, por causa de uma nova forma de legislação que eles criaram, que eram os atos institucionais, o AI. O AI é uma coisa muito importante, quando você estiver estudando aí para o vestibular lá, quiser, né, fazer uma faculdade para ter um empregozão bacana, você vai ter que saber o que é o ato institucional, porque isso daí é uma parada que vai cair em todas as provas de história daqui para frente. Então, nas suas provas do ensino médio, isso vai cair. Na prova aí do final do ano, se a pandemia acabasse hoje, por exemplo, isso aí ia estar lá na prova, beleza? As provas de vestibular, provas de concurso, tudo que você for falar de história em algum lugar, sobre história do Brasil, vai ter ato institucional, porque a parada é muito importante, sacou? Basicamente, é por culpa dos atos institucionais que a gente pode dizer com certeza que o regime militar do Brasil foi uma ditadura. Porque o ato institucional ele não precisa da aprovação do Congresso para poder passar a valer. Então, se o presidente escreve uma lei maluca, tipo, toda terça-feira o brasileiro vai usar roupa amarela. Eu sempre uso esse exemplo para você lembrar mais fácil. Então, na terça-feira, todos os brasileiros vão usar roupa amarela. Os deputados, eles não estão lá só para roubar a gente. Teoricamente, esses caras servem para proteger a gente dos ditadores. Então, quando um presidente da República cria uma maluquice como essa, é trabalho dos deputados e senadores votarem lá, discutirem tudo e falar: esse cara é maluco, a gente não pode deixar uma regra dessa valer. Tá entendendo? Então, a única coisa que nos protege da ditadura são os deputados e senadores, é o Congresso. Quando os ditadores, então, criam uma lei como ato institucional que não precisa passar pelos senadores e deputados, então isso naturalmente se torna uma ditadura. Beleza? Muito bem. Qual era o segredo, então, do milagre econômico? A gente estudou que durante a ditadura militar, o Brasil viveu um milagre econômico, né? Da noite para o dia, então, a gente começou a enriquecer, receber dinheiro do país, dos Estados Unidos, principalmente. Começamos a construir umas coisas gigantes. Eu coloquei para vocês lá uma foto da Ponte Rio-Niterói. Se tiver algum carioca assistindo isso aí, já passou pela Ponte Rio-Niterói, você sabe o que eu estou falando, a parada é gigantesca. Basicamente é uma ponte que liga uma cidade à outra. Imagina uma ponte que vá, sei lá, daqui de Samambaia até Taguatinga, uma ponte só, daqui até lá. É tipo isso, a parada é gigantesca que passa em cima do mar, tá ligado? Então não foi uma obra barata e não é uma obra pequena. E ela está em pé até hoje. Então, para construir esse tipo de coisa grande, você tem que ter muito dinheiro. E o Brasil estava vivendo um milagre econômico. A gente estava recebendo muito dinheiro, o salário estava aumentando, a parada estava crescendo. Tá entendendo? Inclusive, vai ter muita gente hoje em dia, tipo o nosso presidente aí, o Bolsonaro, ele vai falar aí: a ditadura foi, na verdade, muito boa, tá ok? Porque o Brasil cresceu, teve um milagre econômico. Ele fala daquele jeito dele lá, né? Claro que tudo tem coisas boas e coisas ruins. E esse milagre econômico, ele tinha um segredo, não era só um monte de dinheiro vindo do nada, né? Basicamente, o Brasil estava recebendo dinheiro emprestado dos Estados Unidos. E você tá ligado que dinheiro emprestado, quando você pega, você tem que devolver depois em juros, né? Você pega R$ 10 emprestado, devolve 12, né? É tipo assim, então o Brasil pegou vários milhões, tá endividado até hoje. A gente ainda nunca quitou essa dívida aí, beleza? Então, tem muitos indícios, existem muitas provas por aí de que os Estados Unidos eles apoiavam esses governos militares que não aconteceu só no Brasil. Teve ditadura militar na Argentina, ditadura militar no Chile, teve ditadura militar no Paraguai e assim por diante. E tudo indica que os Estados Unidos apoiavam esses carinhas. Eles falavam: olha, a gente dá dinheiro para vocês, vocês podem construir os Badulac, tudo que vocês quiserem aí, desde que não deixe os comunistas virarem, tomarem o poder.
beleza? Não vira comunista que a gente te dá dinheiro. Basicamente, esse era o segredo do milagre econômico. Por que os Estados Unidos não queria comunista? Aquilo que eu falei lá no início do vídeo. A gente estava vivendo uma guerra fria, era Estados Unidos contra a Rússia, eles estavam disputando a hegemonia do mundo, não é? Então, quanto menos comunista, maior a vantagem dos Estados Unidos. Daí o interesse de que mantivesse uma ditadura militar no Brasil que combatesse o comunismo. Bom, oferecendo ajuda militar e econômica para esses países, os americanos mantinham de longe a Rússia comunista, beleza? A maior prova disso que eu encontrei na internet aí foi essa fotografia, por exemplo, de alguns militares brasileiros numa rua aí do Rio de Janeiro, né, cuidando de uma manifestação e tal, e esse tanque de guerra em que eles estão em cima é um Pershing, esse tanque aí ele é americano, foi usado lá na Segunda Guerra Mundial. Então, como é que o exército brasileiro conseguiu um tanque americano? Tá entendendo? Tem dedo americano, então, em todo esse governo militar do Brasil. Tranquilo? Muito bem. As artes e as ciências. Bom, na arena política, então, os pensadores socialistas, os intelectuais de esquerda no Brasil, eles começaram a ser a ser perseguidos. Os caras começaram a ser combatidos, o Partido Comunista do Brasil foi proibido e assim por diante. Basicamente, se você era de esquerda no Brasil, você ia para a cadeia. Então, para fugir da cadeia, os caras começaram a se disfarçar. O pessoal de esquerda, o pessoal socialista, começou a virar professor de faculdade, começou a virar ator, e autor, né, cantor, artista de modo geral, e eles diziam lá, não, a gente não é de esquerda não, cara, a gente só tá aqui dando aula, entendeu? Dando aula de filosofia, aula de história, a gente tá aqui escrevendo umas músicas e tal. E aí chega um cara lá, tipo Chico Buarque, que era um cantor, né, ele era comunista, mas ninguém sabia, era meio que segredo, e aí ele escreveu uma música que eu coloquei um trecho aí para vocês na imagem. Ele canta mais ou menos assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Por que essa música é importante? Quem falou essa frase, Pai, afasta de mim esse cálice, foi Jesus, lá quando ele estava quase sendo crucificado, né? E aí quando os militares perguntavam, ô Chico Buarque, o que é essa música aí que você está cantando aí, cara? E aí o Chico dizia, olha, eu estou falando de Jesus, né, que ele estava sendo crucificado, e pedia para afastar dele o cálice de sangue, né, de vinho tinto de dor e tal. Aí os militares falaram, então tá de boa, falar de Jesus é legal, pode liberar, canta aí que não vai ser censurado não, tá ok. E aí beleza, passou pela censura, na hora de cantar ao vivo, por exemplo, o Chico Buarque cantava lá bem assim, Pai, afasta de mim esse... Aí alguém cantava atrás dele, cálice, tipo cala a boca, tá ligado? Aí ele cantava de novo, Pai, afasta de mim esse... E alguém lá atrás, cálice, tá entendendo? Então a música, ela tinha um outro sentido, totalmente diferente. Ele queria que afastasse dele a censura, esse cálice, esse calha-boca dos militares, tá entendendo? O senhor canta muito, você até parece. Então o que rola é que o cara tinha que ser inteligente para ele ser comunista no Brasil. Tá entendendo? Exatamente, Thiago. Ele mandava umas mensagens escondidas na música. Porque se a mensagem estivesse óbvia, a censura não ia deixar ele cantar e ele podia parar na cadeia. Tá entendendo? Daí que esses caras, esses intelectuais, essa galera mais inteligente aí, socialista, eles disfarçavam a mensagem comunista deles, mas eles ainda eram comunistas, só que eles estavam muito bem escondidos, beleza? Assim como o Chico Buarque com essa música aí, você vai ter um monte de cantores famosos, até hoje inclusive, que são de esquerda e na época tinham que usar a cabeça para burlar essa censura e essa parada. Eu vou colocar mais tarde, junto com o material dessa aula, o link dessa música do Chico Buarque, né, o Afasta de Mim Esse Cálice, você assiste lá depois porque ela é muito legal. Não é o tipo de música que eu gosto, eu acho ela meio paradona, assim, o MPB, mas se você tentar entender o que esse cara estava vivendo, tipo, ele quase morreu por causa dessa música, é um negócio que é muito louco, né? Então é legal assistir, beleza? Então, eles se tornavam professores e artistas para manterem vivas essas ideias socialistas nas quais eles acreditavam, beleza? Muito bem. O governo, em contrapartida, tinha alguns órgãos, algumas equipes responsáveis por procurar os comunistas, beleza? Esses órgãos, os mais famosos deles, eram o DOPS e o DOI-CODE. O DOPS e o DOI-CODE são duas siglas que até hoje colocam terror em algumas pessoas. Se você conhece alguém mais velho aí, tipo a sua bisavó, a sua avó que era viva lá durante o regime militar, pergunta para ela o que era o DOPS e ela provavelmente vai ter algumas histórias bem horríveis para te contar. Por quê? O que era o DOPS, por exemplo? Era o Departamento de Ordem Pública e Social. Basicamente era um órgão de polícia que ia ficar de olho na galera ali, e se você fosse suspeito de ser um guerrilheiro, porque a galera comunista, eles eram terroristas, eles sequestravam pessoas, explodiam carros, bomba, né? Aquelas coisas assim. Então, esse departamento da polícia ia atrás dessas pessoas, aprisionava elas,
e tentava interrogar eles, perguntar para eles quem eram as outras pessoas que ajudavam eles nos atentados terroristas. Claro que eu estou falando aqui de um termo eufemista, né? É muito simplista, vamos dizer assim. Perguntar é um jeito bonitinho de dizer, porque esses caras eles eram torturados. Lá no porão do DOPS, então, os comunistas eles eram amarrados, levavam choque elétrico, banho gelado de madrugada, umas coisas assim, até que eles não aguentassem mais e contassem quem eram os outros comunistas que eram amigos deles. Basicamente, então, era um departamento do governo que o presidente da República sancionava e orientava lá e tal, para caçar e torturar pessoas para que não houvesse comunismo no Brasil, basicamente. Tá entendendo? As pessoas que defendem o regime militar vão dizer aí, bom, os militares tinham que ser duros, fazer tortura e tal, essa coisa toda, porque os comunistas também eram duros, eles também sequestravam, explodiam coisas e tal, como eu disse ali agora há pouco. Como eu vivo dizendo, não é papel do professor de história ficar de um lado ou do outro. A gente não está aqui para tomar um partido, né? Eu não estou aqui fazendo propaganda política. Eu preciso que você entenda o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo no Brasil nos anos 60 era comunista sequestrando e matando gente e militar sequestrando e matando gente. Não tinha herói nem mocinho nessa história. Os dois eram vilões, tá entendendo? Os dois estavam recorrendo à violência para tentar manter o Brasil aí ou à direita ou à esquerda. Beleza? Bom, os outros dois órgãos que eu coloquei a sigla aí é o Destacamento de Operação Interna, o DOI, e o Centro de Operação de Defesa Interna, o COD. DOI e COD funcionavam mais ou menos juntos, e eles investigavam jornais, revistas, cantores, igual eu falei, né? Esses caras aí é que censuravam as músicas lá do Chico Buarque, que eu falei mais cedo. Então, o cara que eles estavam tentando enganar cantando Pai, afasta de mim esse cálice, era o cara do DOI COD. Tá entendendo? Eram esses caras do DOI COD. Então, o que eles diziam? Olha, a gente tem que caçar esses comunistas, a gente não pode deixar esses comunistas soltos, porque eles são subversivos, eles fazem subversão. O que diabos é subversão? Ora, subversão é o ato de você induzir silenciosamente, disfarçadamente, uma pessoa a fazer uma coisa que ela não queira. Então, por exemplo, você tem uma namorada lá, né? E aí ela fala assim, amor, traz um copo de água para mim lá da cozinha. E aí você tá com muita preguiça e fala, querido, eu não vou não, pega lá o seu copo de água você. E aí a sua namorada sutilmente vai lá e fala assim, não vai pegar água para mim não? Bom, então talvez, só talvez, a gente fique uma semana aí sem sair para tomar um sorvete, tá? Eu vou te dar um gelo aí de uma semana. E aí o que você vai fazer? Bom, então eu vou pegar o leite, pegar a água, né? Vou lá pegar água para ela na cozinha, porque eu não quero ficar uma semana sem minha namorada, né? Então, ela não vai te obrigar a pegar água. Ela vai dar um jeitinho ali de te convencer, tá entendendo? Isso aí é subversão. E aí os militares diziam, esses socialistas, esses comunistas, eles são subversivos. Eles querem convencer a população de que o comunismo é bom e a gente não pode deixar isso acontecer. Então, o resultado, a resposta é torturar os caras. Beleza? Então, basicamente, esse era o espírito geral da época aí nos anos 60. É por isso que a gente chama essa época de os anos de chumbo, beleza? Era bem difícil ser brasileiro nessa época. Eu coloquei algumas imagens para vocês aí verem o pessoal do DOPS e do ICOD agindo, né? De chapeuzinho militar aí, fazendo as apreensões na rua, né? Prendendo os suspeitos aí na rua. Você tá vendo aí que eles pegavam e desciam o cacete sem dó, beleza? Muito bem. Música e censura. Igual eu falei agora há pouco, as músicas elas eram censuradas e esses cantores eles tinham que ser corajosos. Eles desafiavam essa censura e incluíam essas mensagens que eram sim subversivas, né, que tentavam mostrar para a população que o governo militar era ruim, lá nas músicas deles. Um exemplo muito legal desses cantores que eu gosto muito e que eu também vou linkar no material é o Raul Seixas. O Raul Seixas ele era um cantor meio maluco dos anos 70, lá da época do regime. E ninguém levava ele muito a sério porque ele era todo cabeludão, assim, ele cantava umas coisas meio malucas, sabe como é que é? E aí o governo dizia para ele, dizia assim, cara, deixa esse cara cantar aí, porque ele não fala coisa com coisa. Ele é só um maluco que tá falando maluquice. E aí o governo não pegava muito no pé do Raul Seixas. Sabe como é que é? Só que aí tem música dele que ele diz bem assim, de forma bem irônica. Ele tem uma música dele que ele fala bem assim, não burlo com o governo, nem polícia, nem censura, é tudo gente fina, meu advogado jura. Ele fala bem assim, quer dizer, por que é tudo gente fina, a galera da censura, o advogado dele jura? Porque, cara, é mentira. Já reparou que o advogado mente? O papel do advogado é mentir ou cuidar ali, manipular a parada para que você seja inocentado de alguma coisa? É mais ou menos isso? Então ele dizia, o meu advogado, ele jura que a galera da censura é tudo gente fina. Quem sou eu para dizer o contrário? Eu não quero ser torturado. É tipo Professor, isso que está dizendo. Diga, licença. Maria.
Mas eu Pode canto falar. demais, velho. Canto nada, cara. É só porque eu adoro o Raul, eu não aguento lembrar da música sem cantar um trechinho, sabe? Mas eu vou colocar a música original lá e você vai ver o tanto que eu canto mal. Beleza? Você compara com o É Raul que eu brincadeira, sei. Priscila. Enfim. Então, esses caras eles tinham que ser muito corajosos. E você tinha situações em que esses cantores eles eram presos, beleza? Ó, o Thiagão tá falando aí, matava todos. Pois é, nem sempre eram mortos, viu, Thiago? Às vezes eles eram torturados e aí eram soltos depois com algumas sequelas, beleza? Você tinha cantores que, como, eu não lembro agora o estilo de música que ele cantava, era tipo um brega, assim, mas era um cara chamado Simonal. O Simonal, ele foi interrogado uma época, ele era um cantor lá dos anos 70, ele foi interrogado uma época e ele nunca mais falou mal do regime. Ele falou, não, militar é tudo gente fina, cara, eu amo os militares são maravilhosos. Ninguém sabe direito o que ele sofreu lá no DOPS, mas foi um trauma tão grande que ele passou o resto da carreira dele sem falar de política. Tá entendendo? Então, nem sempre eles morriam. Às vezes os caras eram torturados e depois eram liberados. Tá ligado? Era uma parada bem difícil. Você tinha que ser bastante corajoso para fazer as coisas que o Caetano Veloso fazia, por exemplo. Tá entendendo? Tem uma música dele também, do Caetano Veloso, se eu não me engano. Não, é do Chico Buarque, que ele fala mais ou menos como é a situação do pobre no Brasil. Só que ele canta de um jeito bem disfarçado, assim, né? Eu não lembro direito o nome da música, mas tem um trechinho que ele canta bem assim: morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Tipo, até quando o cara morre, ele morre no meio da pista, atrapalhando o trânsito, tá entendendo? Tipo, o pobre só presta pra atrapalhar, tipo isso. São as formas bem irônicas e que a censura não via mal, mas quando você percebia o que ele estava falando, ele falava, cara, realmente, a galera pobre no Brasil está se lascando enquanto os mais ricos estão saindo, né, ganhando lá com o milagre econômico, saca? Então é uma mensagem muito corajosa. E aí, como eu falei mais cedo, as artes e as ciências eram os lugares onde essa galera de esquerda se escondia. É por isso que até hoje tem muita gente na internet que vai falar, professor de história é tudo de esquerda, professor de filosofia é tudo socialista, é tudo petista. Por exemplo, eu não sou. Mas por que que tem esse costume, né? Não, professor da área de humanas é de esquerda. Por causa da época do regime. Era nas escolas, nas faculdades, que essa galera ia trabalhar, já que não podia fazer outra coisa, né? Ficava ali escondido e tal, disfarçando a mensagem de esquerda. Beleza até aí? E os estudantes nisso tudo? Bom, se os professores eram socialistas, qual era o papel dos estudantes? Bom, os estudantes, principalmente os universitários, mas não só eles, a galera do ensino médio também era muito sindicalizada. Eu não sei se a escola de vocês tem um grêmio, eu acredito que tenha. Se você reparar as ações do Grêmio Estudantil lá da escola de vocês mesmo, do 619, você vai reparar que ele vai falar de algumas pautas. A Jéssica está dizendo que tem. Massa, legal. Geralmente as escolas de ensino médio é que tem, mas vocês, como é meio misturado, né? Fundamental 2 e médio lá, é legal que vocês já tenham acesso a essas coisas. Qual o papel do conselho estudantil, né? Do Grêmio Estudantil? Basicamente, é um sindicato, só que de professores. E, cara, sindicato é uma parada que é muito comunista. É um negócio que é muito de esquerda, tá ligado? Então, basicamente, os estudantes se organizam e aí elegem um representante lá de todos os estudantes da escola que vai falar: olha, a gente quer 2 intervalos. Ou então, olha, a gente quer um lanche melhor, nós exigimos um lanche melhor. Ele vai meio que falar pelos estudantes, tá entendendo? Isso é uma parada muito de esquerda. E os estudantes nessa época, eles não só ficavam no discurso, não. A galera pegava arma também, às vezes participava lá de manifestação comunista, participava de revolta armada, atentado terrorista, essas paradas tudo. Tá entendendo? E olha que legal, você tinha grupos estudantes dos dois lados da história. Você tinha grupo de estudante comunista, que era o caso da Uni. A Uni, inclusive, existe até hoje. Eles fazem ainda carteirinhas de estudante para você pagar meia lá no cinema, por exemplo. Ainda existe a Uni, a União Nacional dos Estudantes. Eles participavam até de atentados terroristas contra os militares. É comum você ver fotos de passeata, de manifestação lá durante o regime militar, com a galera com a bandeirona da Uni lá, os estudantes querem a liberdade, uma parada assim, né? Os estudantes contra os militares e tudo. E aí, do outro lado, você tinha os estudantes que achavam que os militares eram bons, que o comunismo era ruim, o Brasil não podia ser comunista, não. E esses estudantes, por exemplo, um exemplo dos grupos deles era o CCC, o Comando de Caça aos Comunistas. Era um grupo de estudantes da Faculdade Mackenzie, lá de São Paulo, faculdade de Direito principalmente, que eles ficaram muito famosos por investigar e procurar onde é que estavam os outros comunistas, os estudantes principalmente comunistas, e denunciava eles para o DOPS e para o boicote. Aí o DOPS ia lá e pegava os caras. Professor, cadê o lanche? Pô, tem um biscoito aqui, cara. Você aceita? Deixa eu pegar um biscoito. Pô. Biscoito.
Agora eu vou ter que engolir. Hum. Então vocês vão ver aí na foto que eu coloquei para vocês um exemplo de ação do CCC. Eles picharam a parede aí, né? Tá escrito aí: arte sim, palavrão não. CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Ou seja, podem fazer a arte de vocês na rua aí, fazer uma pintura e tal, legal. Mas o Thiago tá morrendo de rir eu comendo biscoito. Então ele tá dizendo aí, quer fazer tua arte aí? Pode, faz tua arte aí, mas a gente tá de olho, cara. Se você começar a colocar palavrão, se você começar a fazer propaganda de comuna, se você começar a esquerdar demais, a gente vai te denunciar pro DOPS. Tá entendendo? Então você tinha estudante de esquerda e de direita, estudante socialista e estudante militarista, mais ou menos do jeito que é hoje, beleza? Então, dever de casa aí para vocês no longo prazo. Quando voltarmos às aulas presenciais e você puder entrar no colégio de novo lá, né, pra gente ter aula e tudo, procura o Grêmio, lá o Grêmio Estudantil, e pergunta para um dos representantes do Grêmio o que, que ele acha de uma das pautas de esquerda de hoje em dia. Por exemplo, o Black Lives Matter, lá dos Estados Unidos, né, as vidas negras importam. Pergunta lá, vem cá, o que, que o Grêmio acha do Black Lives Matter? Eu tenho certeza que eles vão ser a favor, que eles vão concordar e tal, porque é uma pauta de esquerda, e os grêmios estudantis meio que são sindicatozinhos ali pequenos de estudantes, beleza? Então, se você tem essas ideias aí, se você acha isso bacana, né, acha isso legal e tal, o Grêmio Estudantil é um bom lugar para começar a procurar, beleza? Estudar um pouquinho mais sobre essa politicagem toda aí, caso você goste desse assunto. E aí, não é à toa, você deve ter percebido, que o Brasil estava meio que vivendo quase uma guerra civil. Pô, foi por muito pouco que a gente não viveu uma guerra civil mesmo, de pessoas matando pessoas sem ser uma... O que significa uma guerra civil? É quando os civis, pessoas normais, tipo eu e você, entram numa guerra, pegam arma e vão lá combater alguém. Normalmente, uma guerra é travada por soldados, pelo exército, marinha, aeronáutica. Na guerra civil, não. Na guerra civil vai ter professor Afonso lá de AK-47 na mão, sentando bala em comunista. Tá entendendo como é que é? Tô brincando. Mas a guerra civil é isso. São pessoas contra pessoas. E aí, grupos como a Vanguarda Revolucionária Palmares, a VAR Palmares, esse grupo aí, inclusive, a Dilma Rousseff fez parte, a nossa ex-presidente, né? Ela era guerrilheira. Eles faziam atos terroristas para combater o governo. Eles assaltavam bancos, sequestravam militares e tal. E nessa situação, que era uma guerra civil, muitas vezes os inocentes eram atingidos por fogo cruzado. Tinha familiar de gente que era sequestrado, às vezes o militar suspeitava de um cara que era de ser comunista e ia lá e sequestrava o parente dele que não tinha nada a ver com a história. Essas paradas eram muito comuns. E aí, nesse contexto aí de quase guerra civil, você precisa entender a história do coitado do Vladimir Herzog. Vladimir Herzog era esse cara da foto preto e branco que está aí aparecendo no vídeo. Ele era um jornalista que tinha o mau hábito de falar mal do governo, né? De vez em quando ele criticava os militares. E aí um dia o DOPS prendeu ele, levou ele para a cadeia e ele ficou preso. E aí, misteriosamente, o cara decidiu se matar. Imagina, ele estava lá preso, falando mal do governo e tal, e de repente ele resolveu se enforcar. Olha a foto dele aí enforcado. Tá vendo? E aí o governo falou: olha, a gente não tem nada a ver com isso. A gente prendeu o cara, ele estava muito triste, deprimido e se matou. Entendeu como é que é? Só que tem um detalhe sobre o caso do Vladimir Herzog. Dá uma olhada no pé dele aí, se você tiver no computador, vai dar para ver legal. O pé dele está dobrado, encostando no chão. Você está reparando esse detalhe? O que que acontece? Quando a pessoa quer se matar e ela quer se enforcar de algum lugar, geralmente você deve ter visto isso em alguma coisa na internet, isso aí, né, essa imagem é muito comum, infelizmente. A pessoa vai arrumar uma corda num lugar bem alto e vai subir num banquinho. Por que que ela vai subir num banquinho? Porque morrer dói, mano. Se você vai prender uma corda no seu pescoço, isso vai doer até você morrer. Não é uma parada fácil. O suicídio não é uma coisa simples de fazer. Então, o banquinho, o cara chutava o banquinho e o pé dele não alcançava o chão. Porque assim ele não ia ter como desistir, ele ia enforcar e ia morrer. Porque se um cara tivesse num lugar baixinho, igual o Vladimir Herzog aí na foto estava, quando começasse a doer, ele ia empurrar com o pé e não ia morrer. Então é fácil desistir do suicídio. Tá entendendo? Basicamente, então, é impossível uma pessoa se matar com o pé encostando no chão. Você não dá conta, o seu corpo ele luta para sobreviver. E aí, o governo militar foi lá e publicou essa foto do Vladimir Herzog aí, enforcado com o pé no chão. Pergunta: será que ele se matou mesmo? Ou será que mataram ele? Né? Até hoje, é certeza, todo mundo tem certeza só de ver essa foto aí, que o tal do jornalista ele não se suicidou coisa nenhuma. O cara, suicidaram ele, né? Mataram ele.
Então, de um lado, os militares matavam pessoas, e do outro, os comunos também matavam gente, cara. Tem um cara aí que eu coloquei na foto de baixo aí, né, dando uma entrevista pro Jornal da Globo. Eles nem são lerdos militar. Pois é, Jéssica, eu não sei quem é que eles conseguiram enganar com essa foto aí, né? Fala sério, cara, fala sério. E aí tem esse Carlos Eugênio aí, que era um ex-guerrilheiro, né? Ele era guerrilheiro na época do regime, e ele falando aí, sim, eu participei da execução, o assassinato, do pai do presidente da OAB, que era um cara lá que apoiava o governo militar e tal. Então, quer dizer, você apoia o governo militar, beleza, a gente vai matar seu pai. Você tá entendendo? É uma parada que, tipo, era muito sinistra, velho. É igual eu falei lá no início, não era fácil ser brasileiro durante os anos de chumbo, beleza? A Guerra Fria, ela rolou aqui no Brasil com força total. Era literalmente comunista versus americanista trocando tiro, trocando bala, matando uns aos outros, tentando esconder. A parada era bem brutal mesmo, beleza? Qual o saldo geral, então, do governo Médici? Tudo isso que eu estou falando aconteceu principalmente durante o governo Médici. Na aula passada, eu passei para vocês um esquema para você se lembrar dos 5 presidentes da ditadura militar. Você pega a sua mão direita e olha para a palma dela. Começando pelo dedo mindinho, quanto mais alto o presidente, mais rígido e linha dura ele era. Beleza? Então, o primeiro que é o dedo mindinho aqui, um dos mais baixinhos, era o presidente Castelo Branco. Ele era bastante de boa para um militar. Os 3 do meio são os governos linha dura, eram os presidentes mais casca grossa mesmo. Tinha o Costa e Silva, o do meio, que é o Médici, que a gente está estudando hoje, depois vem o Geisel, que a gente vai estudar daqui a pouco, e por último, o presidente Figueiredo. Quanto mais alto o dedo, mais rígido e cruel era o presidente. Então, o Médici ele foi o pior, beleza? O presidente Médici, o saldo do governo dele foi o milagre econômico, a infraestrutura do Brasil deu um salto, a hidrelétrica de Itaipu foi construída, né? O Brasil crescia cerca de 11% ao ano. Para você ter uma ideia, em 2019, no ano passado, o Brasil cresceu cerca de 3%. Com aí e tal, né? Paulo Guedes, não sei o que, aquela coisa toda. Com tudo isso aí rolando, o Brasil cresceu 3% agora em 2019. Na época do Médici, a gente crescia 11% todo ano. Então é muito? É coisa pra caramba. Beleza? Alguém fez uma pergunta no chat aí, só que eu não pude ler. Deixa eu ver se eu acho o chat novamente aqui. Cadê? Nossa, tem bem pouquinha pessoa de tanto 9 anos na escola, tem bem pouquinha gente. Pois é, Maria Vitória, é uma tristeza. E eu fico muito triste mesmo de ver isso, que a gente só tem, tipo, agora tem 3 alunos, 4 alunos online aí, sendo que ao todo eu tenho 250 alunos de nono ano. Eu dou aula para o nono A, B, C, D e E, cada um tem quase 50 alunos, a gente tem umas 250 pessoas e só tem vocês 4 aqui. Eu fico muito triste com essa história dessa pandemia, principalmente por causa disso, porque a gente vai ter que aprender isso um dia, cara. Se você não está assistindo a aula aqui, você vai sofrer lá no ano que vem, no primeiro ano, porque isso aí vai ser difícil. Entendeu como é que é? É uma droga, mas coronavírus, né? É a peste chinesa, parcialmente. Paciência. Então, socialmente, o país estava no caos. O saldo do governo Médici, então, era uma economia lá em cima e um aspecto social lá embaixo. Beleza? O Brasil crescia muito, mas tinha gente trocando tiro no meio da rua. Beleza até aí? Bom, em 1974, então, chegou a época da eleição de novo, mas, claro, os brasileiros não iam na urna. Não era gente normal, tipo eu e você, que vai escolher o presidente. Não, não, não. Quem escolhe o presidente é o deputado e o senador lá do Congresso. Eles votaram lá e tal, tinha os 2 partidos, a Arena e o MDB, e o candidato da Arena ganhou. Claro, era tudo cheio de fraude, né? Tudo, o governo que mandava tudo e tal. Então, o presidente que ganhou, surpresa, surpresa, era outro general. O presidente do Brasil passou a ser Ernesto Geisel. Geisel, então, era esse velhinho aí que está na foto. Ele foi o nosso 4º presidente, né? Ele é o dedinho indicador aí da mão direita, beleza? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici. A gente está aqui agora no presidente Geisel. Geisel, então, foi eleito em 1974. Ele também era dos 3 ali da linha dura, os piores presidentes do regime militar. Ele manteve as políticas do ano de chumbo, dos anos de chumbo. Então, durante o governo Geisel, ainda existia DOPS, ainda existia DOI-CODE, tinha estudante de faculdade sendo torturado e morto. Isso continua acontecendo, beleza? Apesar disso, entretanto, o Geisel começou a diminuir um pouquinho a violência urbana. Ele começou a falar, olha, daqui a alguns anos o Brasil não vai poder continuar sendo uma ditadura. A gente vai ter que voltar à democracia normal. Os outros presidentes antes do Geisel, eles não falavam isso. Eles diziam, não, os militares vão governar e ponto final. A partir do Geisel, então, os militares começam a falar, talvez a gente saia.
Não vamos sair agora, não, ainda não. Mas talvez, daqui a pouquinho, a gente saia e vocês, brasileiros, possam fazer uma eleição normal. Olha que coisa boa. Deixa só a gente matar os comunistas tudo primeiro, beleza? É rapidinho. Tá entendendo? É mais ou menos isso que o Geisel está dizendo. Bom, o Geisel, então, ele simbolizava essa mistura de uma abertura política que estava propondo começar, mas ao mesmo tempo ser de linha dura. O Costa e Silva, o Médici e o Geisel, esses três presidentes do meio aí, né, os três dedos mais altos da mão direita, eles faziam parte desse grupo de militares chamado de linha dura. Eles diziam o seguinte: se o Brasil voltar para a democracia, os comunistas vão tomar o poder e vão fazer uma revolução. Então, o governo militar, a linha dura dizia o seguinte: o governo militar serve para o Brasil não virar comunista. Beleza? Então, os militares estão salvando o Brasil de uma revolução comunista. Tranquilo? Não tem que ter eleição, o povo brasileiro não tem que votar coisa nenhuma, o militar é que tem que governar mesmo e tudo acabou. Por outro lado, entretanto, tinha a galera que via o governo como uma coisa temporária, que eles diziam, não, olha, relaxa, o militar só vai estar aqui por um tempo, a gente vai governar um pouquinho, depois a gente volta, é só até resolver o problema aí de Guerra Fria e tudo mais. Esses caras, eles eram os moderados. O primeiro presidente do regime, o Castelo Branco, ele era um militar moderado. Ele acreditava que, no futuro próximo, eventualmente, os militares iam sair do poder e tudo ia voltar ao normal. Era um governo temporário. Beleza? Então, se alguém falar para você, os 5 militares eram todos iguais, era tudo gente ruim, eram todos maus. Não, amiguinho, tá falso, não é assim. É até as 4h20, exatamente, Maria. Acaba em 7 minutos. Então, se alguém disser para você aí, os militares eram todos maus, todos iguais e não sei o quê. Não, amiguinho, não era assim, não. Tinha militares que eram linha dura, tinha militares que eram moderados. Os moderados queriam um governo provisório, os linha dura queriam governar eternamente. Basicamente é isso. Apesar de ser da linha dura, de não querer sair, foi no governo do Geisel que a gente começou a falar, olha, o Brasil podia voltar a ser uma democracia, a gente podia ter umas eleições aí, né, podia botar uns caras civil para governar, uns caras que não fossem general, né, só para variar e tudo mais. E aí, durante o governo desse cara, desse velhinho aí, do Ernesto Geisel, o Brasil começou a passar por umas revoluções tecnológicas, que inclusive até hoje nós somos o país mais cientificamente desenvolvido da América Latina, por causa do presidente Geisel, principalmente. Por exemplo, ele mandou construir uma usina nuclear no Brasil. Vocês sabiam que o Brasil tem uma usina nuclear? Sim, nós fazemos pesquisa de energia nuclear, não temos potencial para fazer bomba atômica, porque esse nunca foi o interesse do nosso governo, mas a gente tem sim interesse em descobrir formas de energia capazes de manter a nossa indústria crescendo. Uma dessa forma de energia está lá no Rio de Janeiro, na cidade de Angra dos Reis. É a usina de Angra, que tem uma foto aí para vocês darem uma olhada. O Brasil produz, sim, energia nuclear, beleza? Então a gente é pica, cara, a gente é bom, a gente faz as paradas aí que os Estados Unidos fazem, só que em pequena escala, porque essa parada é perigosa. O governo brasileiro nunca quis aumentar isso daí, por causa principalmente do desastre que aconteceu lá na Rússia, em Chernobyl, lá na Ucrânia. Esses reatores, às vezes, eles explodem, e aí é uma tragédia, muita gente morre e tal. Então, no Brasil, a gente nunca construiu muitas usinas. Acabou ficando só a de Angra mesmo. Mas é uma pesquisa importante. Beleza? É uma ciência e tudo mais. Uma outra coisa legal que o Geisel fez lá durante o regime militar, apesar de ser linha dura e bater em comunista, o Geisel, ele ensinou o brasileiro a usar álcool no carro. Então, quando a gente tá pobre, tipo o meu carro lá, que é um Celtinha 2007, né? Aquele Celtinha velho pra caramba, pode abastecer com gasolina ou com álcool. A gasolina é feita de petróleo e o álcool é feito de cana-de-açúcar. E aí o meu carrinho ele aceita os dois lá, né? Pode ser gasolina ou álcool, e a diferença é o preço. A gasolina custa R$ 4,50, o álcool custa R$ 3. Pô, para mim que sou pobre, eu abasteço só com álcool toda vez. Tá entendendo? Então eu digo que é uma coisa legal por isso, né? De brincadeira, assim, porque eu sou pobre, eu abasteço muito com álcool lá o meu carro, né? E basicamente essa parada de álcool pro automóvel, quem estimulou isso no Brasil foi o presidente Geisel, beleza? Foi por causa desse cara aí que o Brasil começou a procurar essas coisas. Por quê? A gente não produzia petróleo no Brasil nessa época. Tinha a Petrobras e tal, mas ainda estava começando, tá entendendo? Então o Geisel falou, não, e se acabar o petróleo? A gente tem que ter um plano B. O plano B, então, era o álcool, uma coisa que a gente produz aí da cana-de-açúcar, que tem um monte no Brasil. Beleza? Então, regime militar era só coisa ruim? Não, amiguinho. Nada na história é só coisa ruim. Geralmente tem coisa ruim e coisa boa misturada. Beleza? É meio difícil falar isso porque você vai ter casos, por exemplo, igual eu estava falando aí das torturas e tudo mais. Mas quer dizer que esses governos só erraram e tudo que eles fizeram era ruim?
nada é desse jeito, beleza? A história ela é muito mais difícil do que uma história em quadrinhos. Muito bem. Na aula que vem, então, a gente continua estudando o regime militar, vamos estudar o finalzinho do governo do Geisel, os últimos atentados comunistas que aconteceram, e o governo do último presidente militar, que era o presidente Figueiredo. Maria está dizendo, oxe, é bom que seu carro não pega coronavírus, porque tá cheio de álcool, né? Entendi, entendi. Pois é, como é que chama? Ele tá esterilizado, né? Com álcool, olha que beleza. Enfim. Amiguinhos, muito obrigado a vocês quatro que estão online aí, vocês me deixam muito feliz. Se vocês não estivessem aí, eu ia ter que gravar essa aula do mesmo jeito para colocar no YouTube e disponibilizar lá no Google Classroom. Então ia ser só uma videoaula gravada e tudo mais. Muito obrigado por estarem aqui comigo ao vivo, beleza? Eu fico muito contente. E fiquem saudáveis, tá? Não, tentem não pegar essa doença daí, porque quando essa parada passar e a gente voltar para a sala de aula, vai ser muito legal. Eu tô morrendo de saudade de vocês, da aula lá na frente, gritando: silêncio, calem suas bocas, seus malditos! Eu sinto saudade até disso, se é que vocês acreditam. Sinto saudade até de gritar silêncio. Jéssica, tchau, tchau para você. Tchau. Bom descanso. Tchau e Tchau, tchau, obrigada. Maria. Tchau, tchau, Maria. Bom descanso. Até mais, Obrigada, Bianca. Priscila. Pra você também. Vou lanchar agora, cara. Lanchar, lanchar. Comer aquele biscoito.